te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome de vosso delito Filho mereçamos frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo de 1 a 4, e depois no capítulo 4, no versículo de 14 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tinham escrevido a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhos oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiava. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abriu o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviar-me para proclamar a libertação aos cativos e ao cego a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos vivendo o terceiro domingo do tempo comum, e esse domingo fala muito, né, sobre a palavra de Deus.
como nós devemos viver, né, como cristão, como aqueles que seguem Jesus Cristo. Precisamos então mergulhar mais nesse mistério da palavra. A palavra nós temos necessidade da palavra de Deus. E aqui então fala a liturgia toda ela voltada à palavra de Deus. E aqui fala então no livro de Neemias que ele como sacerdote abriu o livro para ler a palavra, né? Eles passaram naquela época, aquele povo passou por dificuldades, né? Foram escravos babilônicos e depois que passou isso, eles voltaram para sua terra, e ao voltar para sua terra com bastante conflitos, necessidade muito grande, né? Então o sacerdote aqui vem pregar a palavra, anunciar a palavra, para que aquele povo fosse encorajado, que fosse iluminado, que fosse curado pela força dessa palavra. E então eles ouviram a palavra desde do amanhecer até meio-dia, e ao ouvir a palavra, eles responderam amém, amém. Quer dizer, essa concordância, essa palavra levada ao coração deles, eles sentiram fortemente a presença de Deus, e que era o grande objetivo mesmo de Esdras e Neemias, que aquele povo pudesse ser encorajado, e só teria uma forma deles serem encorajados se eles estivessem atentos, a ouvir atento a palavra de Deus, e atento à palavra, eles poderiam reconhecer realmente que ali tinha um Deus que deles cuidava. E até no fim aqui fala, porque a alegria do Senhor será a sua força. Quer dizer, então é essa alegria da palavra, né, que transmite a cura, que transmite a libertação, para que as pessoas possam viver melhor. Aqui fala no Salmo, né, a vossa palavra, Senhor, são espírito e vida. Olha que lindo. E aqui fala, né, na carta de São Paulo aos Coríntios, sobre o valor, né, daqueles que escutam a palavra. Aquele que escuta a palavra e por ela é iluminado, e por ela é conduzido, ele faz parte, né, desse corpo que é o próprio Jesus, né? Quer dizer, São Paulo dá uma explicação para que as pessoas pudessem entender, né, o que é Jesus e quem o segue, como que pode viver dentro dessa dimensão de fazer parte desse corpo que é a igreja, que é e Jesus é o corpo, nós somos os membros, e todos os membros, eles têm sua função, e ele tem a sua importância. Muitas vezes tem membros que a gente nem lembra que existe, mas quando ele adoece, nós lembramos. Então, quer dizer, tudo tem a sua importância. O corpo, ele é feito de muitos membros, e todos esses membros, ele torna-se um só corpo. Então, a explicação de São Paulo fica muito claro como que nós possamos entender a palavra e colocar ela em prática, fazendo parte, então, cada um com seus dons. Deus deu o dom para cada um tem um dom, e quando exercita esse dom, o benefício é para o corpo, que é a igreja, que é a comunidade, que é a família, que é o trabalho, e assim por diante. Quando nós exercemos, que se todo exercer a sua função, toda a sociedade, a comunidade, a igreja vai ter a presença viva de Jesus. E aqui no Evangelho fala que Jesus, ele vai lá na sinagoga, para pregar a palavra de Deus. Olha a importância, amados, da palavra de Deus. Então Jesus, ele quer que todos nós vivemos sobre a luz dessa palavra. E ele é o ungido de Deus. Ele fala aqui desse Teófilo. Ele aqui fala deste modo, né? Tudo acontece desde o princípio, e também decidi escrever de modo ordenado a ti, Teófilo, que quer dizer amigo de Deus. Então, quer dizer,
nós somos amigos de Deus, e se somos então amigo de Deus, né, porque esse Teófilo é uma pessoa, mas uma pessoa que podemos ser eu, ser você, né, quer dizer então amigo de Deus. E quem é então esse amigo de Deus? É aquele que faz a vontade dele. Então Jesus, ele chega lá na sinagoga e ele abre o livro, ele escolhe uma passagem. Então, o que a liturgia quer nos apresentar verdadeiramente, amados, é isso, a nossa amizade com Deus. Olha, a nossa amizade com Deus, ela vai acontecer a partir da forma que eu conheço Jesus. Se eu conheço verdadeiramente Jesus e eu vivo, então, tudo aquilo que a palavra dele nos diz, é por isso que aqui no final do Evangelho fala que curava muitos, né? Aqui o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviar-me para proclamar a libertação aos cativos, ao cego a recuperação das vistas, para a libertação dos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Não tem graça na nossa vida sem a graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que nós precisamos. E eu vou receber essa graça, eu vou viver dentro dessa graça, vivendo e proclamando também, pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem força para nos curar. Por que existe tantas dificuldades na humanidade, tantos conflitos, contendas, divisão? Falta de escutar a palavra de Deus, de escutar essa palavra, ao ser ouvida e vivenciada, ela torna o ser humano um ser humano completo, um ser humano realizado, um ser humano com capacidade de vencer tudo aquilo que a natureza humana muitas vezes contrariamente nos oferece, e para que nós possamos continuar caminhando nessa vida de fé. Então que Deus possa nos ajudar, que a minha disposição de ouvir e de praticar essa palavra possa me levar àquilo que tanto preciso, que é a cura e a libertação que vem só da força da palavra que vem de Jesus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus